Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube e também no canal A Ser Católico, onde eu também vou postar esse vídeo. Esses dias eu assisti um vídeo no canal do missionário Daniel Silveira, um vídeo excelente, por sinal. O canal dele é um canal excelente de apologética católica, super indico. Vão lá, se inscrevam, né? Missionário Daniel Silveira, Fonteles Linhares. Procure no YouTube, também tem na aba de canais recomendados do meu canal particular, o MS Fé Católica. Tem lá, né? O link, você pode acessar. Vão lá e se inscrevam, né? Então, nesse vídeo, eu acho que não me engano, acho que foi o último vídeo do canal dele, um dos últimos, que o vídeo tem o título Cuidado com as estratégias dos hereges protestantes. Nesse vídeo, o Daniel ele mostra um protestante, responde um protestante também, né? Um protestante que usou distorcidamente um trecho de uma pregação do Frei Gilson para atacar as imagens católicas, né? É um trecho onde o Frei Gilson explica que as imagens não têm poder, a imagem não faz milagre, com a intenção de ensinar os católicos que quando a gente reza para uma imagem, diante de uma imagem, a gente não está rezando para a imagem, para aquele objeto de Jesus. Não, a gente está rezando para que Deus faça um milagre mediante aquela imagem, por meio daquela imagem. Só que o protestante pega esse trecho e distorce, insinuando que o Frei estaria simplesmente condenando a prática católica de rezar diante de imagens. Né? Então, aí o Daniel responde, é um vídeo muito bom. Né? Inclusive, eu postei esse vídeo na comunidade do meu canal particular, MS Fé Católica, um dos últimos posts, eu acho que é o último, talvez. Eu vou deixar o link desse vídeo também na descrição, tanto aqui no canal, no meu canal particular MS Fé Católica, quanto no AC Católica também, né? Então esse vídeo me deu a ideia de fazer um vídeo sobre esse assunto, essa questão de rezar diante de imagem. Será que isso é idolatria? O católico é idólatra, o católico adora imagem, o católico reza para uma imagem, reza para um boneco de gesso, como dizem os protestantes, o católico acha que a imagem tem poder. Então, né, eu vou responder isso, explicar isso. Né? Isso é uma questão que é muito usada pelos protestantes para atacar a fé católica. Né? Quem nunca ouviu um protestante acusar o católico de idólatra, porque o católico tem o costume de montar um oratório em casa com imagens, e se ajoelhar diante dessas imagens, fazer orações, acender velas, rezar o texto diante das imagens. Quem nunca viu o protestante acusar o católico de idolatria por causa disso? Então eu vou explicar isso, vou mostrar aqui a fundamentação da nossa prática católica de rezar diante de imagens, vou mostrar na doutrina, no magistério, que a igreja realmente ensina, e também existem espantalhos protestantes sobre essa questão, e vou mostrar na Bíblia Sagrada, né? Então, sem mais delongas, vamos começar. Tá aqui o material, né? A matéria como canal de graça. A idolatria rezar diante de imagens? Vamos ver, né? Então, eu vou começar com a doutrina católica, né? Vamos ver o que a Igreja Católica ensina sobre isso. Eu vou começar com o Concílio de Trento. Na seção 25ª, no dia 3 e 4 de dezembro de 1563. O Concílio de Trento foi entre 1546 e 1563, né? Esse aqui é o decreto sobre a invocação, venerações, relíquias dos santos e sobre as imagens sagradas do dia 3 de dezembro de 1563. Né? Ele diz assim: além disso, deve-se conceder a devida honra e veneração às imagens de Cristo, da Virgem de Ypres é mãe de Deus, acho que é em latim, se não me engano, e dos outros santos, a serem tidas e conservadas, principalmente nos templos. E isso não por crer que lhe seja inerente a alguma divindade o poder que justifique tal culto, ou porque deva pedir alguma coisa a essas imagens, ou depositar confiança nelas, como antigamente faziam os pagãos, que punham sua esperança nos ídolos. É que ele cita o Salmo 115, que teve uma redigitação do editor do Denzke, que é de onde eu tirei essa citação. O Denzke é aquele livrão, né, que tem vários documentos do magistério da igreja, desde o início, até mais ou menos na época acho que de São João Paulo II, que é quando o livro foi escrito, né? Então, isso que é uma redigitação do editor do Denzke, né? Na verdade é o Salmo 115, versículo 15 a 17. Aquele famoso Salmo 115 é muito usado pelos protestantes para atacar a fé católica, de repente, as imagens. Aí está aqui um documento da igreja usando esse texto para fundamentar sua doutrina. Mas porque a honra prestada a ela se refere aos protótipos que representam, de modo que, por meio das imagens que beijamos, diante das quais nos descobrimos e prostramos, adoramos a Cristo e veneramos os santos cuja semelhança apresentam. Tudo isso foi sancionado pelos decretos dos concílios, especialmente do segundo sínodo de Nicéia contra os iconoclastas, que é o segundo concílio de Nicéia, que aconteceu em ano 787, que foi o concílio que definiu a questão das imagens. Bem, aqui já está claro, esse texto já quebra um espantalho protestante. Qual é o espantalho? Que eu falei agora há pouco, né? Que o protestante acha que o católico acredita que existe poder nas imagens. Que a imagem tem poder, que o católico reza para a imagem. Não, o católico não reza para a imagem. Não pede para a imagem. Ele não acha que a imagem tem poder. O católico crê que Deus tem poder, mas ele crê que Deus pode operar pela imagem. E aqui o concílio distingue aquilo que nós católicos fazemos daquilo que os pagãos faziam antigamente. Os pagãos da antiguidade, dos tempos antigos, faziam isso. Eles se ajoelhavam diante das imagens de seus deuses,
e rezava a seus deuses diante das imagens. Isso é parecido com o que os católicos fazendo, mas é só na aparência, é só a semelhança material. Daquilo que você vê, que a gente vê, mas não há semelhança formal, sim, em significado. Porque o pagão se ajoelhava diante da imagem de seus deuses e rezava porque o pagão acreditava que aquela imagem da sua divindade, aquela imagem, ela própria era uma divindade. Nela própria havia divindade e acreditava que aquela imagem em si tinha o poder de operar milagre. Agora o católico não, o católico se ajoelha diante de uma imagem e reza, não porque ele acredita que a imagem tem poder, não, mas porque ele acredita que Deus opera por meio da imagem. Mas porque ele acredita que a imagem pode ser um instrumento para a gente se aproximar de Deus, uma janela que nos aponta para Deus, não é? É por isso que o católico reza diante de uma imagem. É diferente dos pagãos, né? Então, primeira coisa que já fica claro, que o concílio deixa claro. Imagem não tem poder, né? E não se deve rezar para a imagem, reza para aquele que está representando da imagem. No caso da imagem do santo, a gente reza para o santo, pedindo a intercessão dele, para que Deus faça o milagre. Então, agora você está aqui catecismos. Primeiro o catecismo maior de São Pio X, na questão 362, que diz assim: o que é superstição? É chamado de superstição qualquer devoção contrária à doutrina e ao uso da igreja, bem como atribuir uma ação a uma ação ou alguma coisa, uma virtude sobrenatural que ela não possui. Então, uma devoção contrária à doutrina. Por exemplo, a doutrina católica ensina que imagem não tem poder, que não se deve rezar para a imagem, que a imagem não faz milagre. Então, por exemplo, uma devoção contrária, eu achar que a imagem faz milagre. A superstição eu pedir para que a imagem de Jesus faça um milagre. Entendeu? Atribuir alguma ação ou alguma coisa, uma virtude sobrenatural que ela não possui. Então atribui uma imagem o poder que aquela imagem tem, o poder sobrenatural. Entendeu? É superstição. Agora, crer que Deus opera por meio das imagens, até por meio das relíquias dos santos, não, isso não é superstição. Isso não é idolatria. Seria superstição se o católico acreditasse que a imagem em si tem um poder, sabe? O gesso tem poder. Ou se o católico acreditasse que a relíquia do santo tem poder. O objeto da relíquia tem poder. Mas não é isso que o católico acredita. O católico crê que Deus usa esses objetos, Deus usa a matéria para operar milagres. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2111 e 2114. A superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Também pode afetar o culto que prestamos ao verdadeiro Deus, por exemplo, quando atribuímos uma importância de algum modo mágica a certas práticas, aliás, legítimas ou necessárias. Atribuir só a materialidade das orações, das sinais sacramentais, a respectiva eficácia, independente das disposições interiores que exigem, é cair na superstição. A vida humana unifica-se na adoração do único. O mandamento de adorar o único Senhor simplifica o homem e salva-o de uma dispersão ilimitada. A idolatria é uma perversão do sentido religioso inato do homem. Idólatra é aquele que refere a sua indestrutível noção de Deus, seja o que for que não é Deus. E que está citando Origens do Contra Celso, livro 2, capítulo 40. Então, como a gente pode ver aqui, o Catecismo da Igreja Católica também ensina. Superstição atribui poder mágico, potência mágica, sobrenatural, uma coisa natural. E é um desvio do sentimento religioso do homem. E mesmo o Catecismo vai explicar. A idolatria é uma perversão do sentido religioso inato do homem. Ou seja, então, a superstição é uma forma de idolatria, porque é um desvio, uma perversão do sentimento religioso, da religião. O Catecismo diz que é idólatra todo aquele que atribui divindade que não é Deus, né? Aquele que transfere a sua indestrutível noção de Deus, seja o que for que não Deus. Que refere a sua indestrutível noção de Deus, seja o que for que não Deus. Que não é Deus. Ou seja, aquele que faz de Deus uma coisa que não é Deus, atribui divindade a que não é Deus. Isso é idolatria. O superstição é uma forma de idolatria. Então, perante a doutrina católica, acreditar que imagem tem poder, que imagem faz milagre, isso é pecado de superstição e idolatria. O católico quer que Deus opera por meio da imagem e que a imagem pode ser um instrumento para nos aproximarmos de Deus, uma janela que aponta para Deus. A imagem é o meio e não o fim do culto católico. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2132. O culto das imagens não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe os ídolos. Com efeito, a honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original. Então, São Basílio Magno, Tratado do Espírito Santo, livro 1845, capítulo 45. E quem venera uma imagem, venera nela a pessoa representada, citando o segundo concílio de Nicéia, definição sobre as sagradas imagens.
que está no Denzge número 601. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só a Deus se deve. O culto da religião não se dirige às imagens em si mesmas como realidades, mas olha sob seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem quanto tal não se detém nela, mas orienta-se para a realidade que ela é a imagem. E com a estação de São Tomás de Aquino, na Suma Teológica. Então, o que acontece? De acordo com São Tomás de Aquino, citado aqui no Catecismo, os atos de culto, os atos de veneração que são praticados diante de uma imagem, eles não param na imagem, eles tendem para a realidade que a imagem representa. Como assim? Todo ato de culto que é prestado diante de uma imagem não é para a imagem em si. O ato de reverência, de veneração, é para a pessoa representada na imagem. Então, quando o católico se ajoelha diante de uma imagem de Nossa Senhora, quando eu me ajoelho diante de uma imagem de Nossa Senhora, em reverência, não adoração, e eu me ajoelho em reverência diante de uma imagem de Nossa Senhora, esse gesto de me ajoelhar é uma reverência não para a imagem, não é para aquela imagem de Jesus, mas é para a Virgem Maria que está representada na imagem. Se eu beijo uma imagem de Nossa Senhora, é uma demonstração de afeto. Só que essa demonstração de afeto não é para a imagem de Jesus. É para a Virgem Maria que está representada na imagem. Entendeu? É igual quando você beija uma foto do ente querido seu que faleceu. Uma demonstração de afeto. Só que essa demonstração não é para a foto, não é para aquele papel. Não, é uma demonstração de afeto para aquele ente querido que está representado na foto. Aquele ente que faleceu, que você não vê há muito tempo, né? Que está longe, né? Então, quando o católico, do mesmo jeito, quando o católico reza diante de uma imagem, ele não está rezando para a imagem. Para que aquela imagem de Jesus faça um milagre. Não, ele está rezando para que o santo representado na imagem interceda por nós diante de Deus e faça um milagre. Ou se for uma imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que Jesus faça um milagre. Né? E agora os fundamentos bíblicos, né, da devoção católica, da prática católica de rezar diante de imagens. Então, primeiro, na Bíblia, a gente vê que Deus usa a matéria para fazer milagre. Temos vários casos de imagens milagrosas. Primeiro, Êxodo 25, 18 a 22. Diz assim: fará os dois querubins de ouro batido e os fará. Perdão, fará dois querubins de ouro. E os farás de ouro batido nas duas extremidades da tampa, de um lado e de outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas tendidas para o alto, e protegerão com elas da tampa, e sobre a qual terão a face inclinada. Colocarás a tampa sobre a arca, e porás dentro da arca o testemunho que eu te der, as tábuas da lei. Ali virei ter contigo, e a de cima da tampa, do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Deus manda Moisés fazer os querubins da arca, colocar na tampa da arca, que é o propiciatório, e diz que ia se comunicar com o povo por meio daqueles querubins. Deus usando os querubins como um meio para se comunicar com o povo. Né? Ou seja, um instrumento para se aproximar do povo, para falar com o povo. Né? É por meio dos querubins que Deus dava a Moisés as ordens que ele tinha que passar para o povo. Se Deus dava ordens por meio de imagens, ele pode também fazer milagres por meio de imagens. Números 21, 5 a 9. Quem olhava para a serpente de bronze se curava. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Porque diziam eles: nos tiraste do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Estamos enjoados desse miserável alimento. E então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre o poste. Todo que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente, olhava para ela, para a serpente de bronze, e conservava a vida. Então, o povo começou a ficar com medo dos inimigos, se acovardou, começou a murmurar contra Deus, contra Moisés. Deus se irritou, mandou serpente de bronze para morder o povo. Mordia as pessoas, fazia o povo ficar doente, alguns até morriam. O povo se arrependeu, pediu a intercessão de Moisés. Moisés intercedeu diante de Deus. E Deus mandou Moisés fazer a serpente de bronze. E quem contemplava a serpente de bronze era curado das mordidas. É óbvio que não era a serpente que curava, mas Deus quis que a serpente fosse um sinal, fosse um meio pelo qual a cura chegaria ao povo. Essa serpente depois acabou se tornando um ídolo, porque o povo começou a adorar, começou a prestar um culto indevido, né? Começou a adorar a serpente, deixou de ser a primeira veneração e se tornou a adoração. E por isso que Ezequias destrói a serpente, lá em 2 Reis 18:4. Mas aqui, quando Deus manda fazer, não era um ídolo, era um ícone. Ia ser um sinal e um meio pelo qual Deus operaria seu milagre, né? De curar as pessoas. A presença da arca, ela também
dividiu o Rio Jordão. Josué 3, 14 a 17. O povo dobrou suas tendas e dispôs-se a passar o Jordão, tendo diante de si os sacerdotes que marchavam na frente do povo levando a arca. No momento em que os portadores da arca chegaram ao rio, os sacerdotes mergulharam seus pés na beira do rio, o Jordão estava transbordante e inundava suas margens durante todo o tempo da ceifa. As águas que vinham de cima detiveram-se e amontoaram-se em uma grande extensão, até perto de Adom, localidade situada nas proximidades de Sartã. E as águas que desciam para o mar da planície, o mar salgado, foram completamente separadas. O povo atravessou defronte de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservavam-se de pé sobre o leito seco do Jordão, enquanto que todo Israel passava a pé enxuto, e ali permaneceram até que todos passassem para outra margem. Esse aqui é o final do capítulo 3, né, de Josué. Se você for ler o capítulo desde o início, você vai ver que o próprio Deus mandou fazer isso. Os sacerdotes levarem a arca da aliança adiante. Quando os sacerdotes pisaram com a arca da aliança, carregando a arca da aliança, quando eles pisaram na água do rio, o rio se dividiu e formou um caminho seco para o povo passar. Ou seja, Deus quis que a arca da aliança, aquele objeto, aquela arca que tinha 2 querubins, fosse o sinal da sua presença, o sinal visível do seu milagre, da divisão das águas do Jordão para o povo atravessar. Deus fez milagre por meio de uma imagem. O ídolo pagão foi destruído pela presença da arca. 1 Samuel capítulo 5, versículos 1 a 4. Os filisteus apoderaram-se, pois, da arca de Deus, levaram-na de Eberezer para Azoto. Tomaram a arca de Deus e a introduziram no templo de Dagom, colocando-a junto ao ídolo. Dagom é o deus que os filisteus adoravam. No dia seguinte, levantando-se pela manhã, os habitantes de Azoto viram Dagom estendido, com o rosto por terra diante da arca do Senhor. Levantaram o ídolo e a puseram nesse lugar. Na manhã seguinte, ao se levantarem, encontraram de novo Dagom estendido com o rosto por terra diante da arca do Senhor. E a cabeça do Deus e suas mãos estavam desprendidas e jaziam perto do limiar dele, só restou o trono. Então, os filisteus roubaram a arca e colocaram a arca dentro do templo de Dagom, na frente da imagem do ídolo. No dia seguinte, foram para lá e encontraram a imagem caída. Levantaram a imagem e colocaram em pé. No outro dia, quando voltaram, a imagem estava caída, só que dessa vez ela estava quebrada. Né? Os pés, a cabeça se desprenderam da imagem, só o tronco restou inteiro. Deus fez uma imagem de um ídolo cair pela presença da arca. Inclusive, eu não coloquei aqui, mas se você ver o resto do capítulo 5, se for ler mais adiante, a partir do versículo 5, você vai ver que os filisteus começaram a sofrer com várias pragas por conta da presença da arca. Isso ficou assim até que eles devolveram a arca para os hebreus. Então Deus usou mais uma vez a arca para operar milagres, né? A arca ameaçou uma família. Ameaçou ali errado. Abençoou, perdão. A arca abençoou uma família. Nossa. 2 Samuel 6, 6 a 11. Quando chegaram à ilha de Nacon, Oz estendeu a mão para a arca do Senhor e susteve-a, porque os bois tinham escorregado. Então a cólera do Senhor se inflamou contra Oz. Feriu Deus por causa de sua imprudência. E Oz morreu ali mesmo, perto da arca de Deus. Davi contristou-se por ter Deus feito essa brecha, ferindo Oz, e por isso chamou aquele lugar Feres Oz, um nome que traz ainda hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como entrará a arca do Senhor em minha casa? E não quis deixá-la entrar em sua casa, na cidade de Davi. Mandou levá-la para a casa de Obed-Edom, natural de Gate. Ficou a casa do Senhor 3 meses na casa de Obed-Edom de Gate, e o Senhor abençoou com toda a sua família. Então o que acontece? Davi estava levando a arca em procissão, ele organizou a procissão, porque tinha conquistado Jerusalém. Aí ele organizou a procissão para levar a arca para Jerusalém. E a arca estava sendo levada nessa procissão num carro de boi. No meio da procissão, o carro começou a atolar no rio, né? E a arca começou a cair. Um cara chamado Oz foi lá tentar segurar a arca e ele acabou morrendo, porque ele encostou na arca com a mão. A arca é um objeto tão sagrado que o homem pecador não podia encostar nela, não morria, né? Davi, vendo isso, ficou com medo. E não quis levar a arca para Jerusalém e mandou levar a arca para a casa de um sujeito chamado Obed-Edom. A arca ficou 3 meses na casa desse cara. E durante esses 3 meses abençoou a família dele. A presença da arca levou a bênção de Deus para a família de Obed-Edom. Mais uma vez, Deus operando milagres, abençoando, dando bênçãos por meio de uma imagem. Existem várias outras passagens, né? Na Bíblia onde Deus usa matéria, elementos materiais para operar milagre. Eu vou citar aqui várias. Eu não coloquei os textos, porque também se for ler tudo, o vídeo fica enorme. Então, eu vou só citar aqui rapidão, você pode conferir na sua Bíblia. Eu deixei aqui as referências de cada exemplo desse. Você pode conferir na sua própria Bíblia. As referências, tem aqui as referências das passagens, né? Então, primeiro, em Êxodo 4, 2 a 9, Deus orientou Moisés a fazer prodígios usando a vara e a água do Nilo para confirmar a autenticidade da missão dele, para confirmar que de fato foi Deus que mandou ele.
Lembra da vara virando serpente? Deus mandando Moisés pegar a água do Nilo, jogar no chão e a água viraria sangue? Então, em Êxodo 4, 14 e 17, Deus manda Moisés levar a vara, o cajado, e diz que com aquela vara ele operaria prodígios. Deus operando por meio da cajado de Moisés. No capítulo 7 de Êxodo, e no capítulo 8, Arão, por ordem de Deus, ele invoca as 3 primeiras pragas do Egito com a vara dele. Com a vara. Né? Arão fere o Nilo e vira sangue, com o seu cajado, a vara. Arão fere o Nilo com a sua vara e sai as rãs. Arão fere a bola da terra com a vara e vira mosquitos. Então, Deus usou o cajado de Arão para provocar as 3 primeiras pragas. A 6ª praga, Deus provocou por meio de cinzas. Está em Êxodo 9, do 8 a 9. Deus provocou a 6ª praga por meio de cinzas. Deus mandou Moisés e Arão pegar as cinzas do pano e jogar para o alto. As cinzas viraram uma poeira que ia se espalhar pelo Egito e provocar as úlceras. Deus usou sangue de cordeiro para proteger os hebreus da última praga. Então, em Êxodo 12, do 12 a 13. Deus manda os hebreus marcar as portas de suas casas com sangue de cordeiro. E aquilo seria o sinal, né, para que a praga não entrasse naquela casa. O sangue do cordeiro. Deus mandou Moisés usar uma madeira, um pedaço de madeira, para purificar águas amargas. Está em Êxodo 15, 23 a 25. As águas de Mara. O povo tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho, chegaram no oásis, a água do oásis era amarga. O povo estava com sede. Ele reclamou com Moisés. Moisés recorreu a Deus, Deus mandou ele jogar um pedaço de madeira na água e a água ficou purificada. Lá em número 5, Deus instrui sobre o uso de água para confirmar uma suspeita de adultério. Quando o marido suspeitava que a esposa estava traindo. E ele não tinha como provar, não tinha testemunho, não tinha nenhuma prova. Então ele levava a mulher ao sacerdote, o sacerdote ia preparar uma água que a mulher teria que beber. Se ela fosse culpada de adultério, ela iria passar mal. Se ela fosse inocente, não ia acontecer nada com ela. Deus usando a água como meio de confirmar ou não uma suspeita de adultério. Né? Lá em 2 Reis 2, versículo 8 e 14, Deus usa o manto de Elias para dividir o Rio Jordão. Elias está atravessando o Jordão com Eliseu, naquela passagem do arrebatamento de Elias, ele vai atravessar o rio com Eliseu. Né? Ele pega o manto e bate no rio, e o rio se divide. Depois que Elias é arrebatado, ele deixa o manto cair, Eliseu pega o manto de Elias, Eliseu faz a mesma coisa, bate na água do rio com o manto, e o rio se divide. Né? Nos dois casos, o rio se dividiu formando um caminho seco para passar. Um milagre operado pelo manto de Elias. Lá em 2 Reis 2, 19 a 21, o profeta Eliseu usou sal para purificar as águas da fonte de Jericó, que estavam poluídas. Estavam amargas, estavam contaminadas. Com sal, ele fez as águas ficarem purificadas. É evidente que o milagre veio de Deus, né? Não do profeta nem do sal. Lá em 2 Reis 6, capítulo 6, do 5 ao 6, o profeta Eliseu usou um pedaço de madeira para trazer à tona o machado que estava submerso. Um cara estava cortando lenha perto de um rio. O machado, sem querer, acabou caindo no rio. Ele ficou preocupado porque o machado não era dele, era emprestado. Eliseu apareceu por lá e pediu ajuda para o profeta. Eliseu jogou um pedaço de madeira na água. O pedaço também afundou. Minutos depois, o pedaço voltou boiando com o machado enfiado na madeira. Então, um milagre através de um pedaço de madeira. Lá em 2 Reis, capítulo 5, tem o episódio de Naamã. O general do exército sírio teve sua lepra curada por meio da água do Rio Jordão. Ele estava leproso, ouviu falar do profeta Eliseu, foi atrás de Eliseu. Eliseu orientou ele a se banhar 7 vezes, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele fez isso e ficou curado da lepra. Em 2 Reis 13, do 20 a 21, os ossos de Eliseu ressuscitaram um morto. Aqui até um fundamento bíblico para a veneração das relíquias. Né? Os ossos de um homem de Deus operaram o milagre. Né? Eliseu já tinha morrido há alguns anos, estavam algumas pessoas enterrando um cadáver no local onde Eliseu estava enterrado. Cavaram um buraco, estavam enterrando. Então eles viram alguns soldados inimigos se aproximando, fugiram e deixaram o cadáver caiu, encostou nos ossos de Eliseu e o cara voltou a viver. O cadáver voltou a viver. Um milagre operado pelos restos mortais de um homem de Deus. Então, é uma prova bíblica de que Deus pode operar milagres por meio dos restos mortais de seus santos, por meio das relíquias de seus santos. Né? Lá em Isaías 38, 1 a 3, o profeta Isaías usou um cataplasma de figos, né? Uma espécie de pomada feita de figos, para curar a úlcera do rei Ezequias. Um cataplasma, uma pomada. É um milagre de Deus, por meio de uma pomada feita de figos. Lá em Marcos 5, 25 a 30, isso também tem paralelo em Mateus e Lucas, não vou me recordar agora as passagens exatas, mas tem aquele episódio bem conhecido da hemorroísta que se curou ao tocar na roupa de Jesus. São Marcos 6, 56.
É relatado que outras pessoas também ficavam curadas a encostar nas roupas de Jesus. São Marcos 8, 22 a 25, Jesus curou um cego usando saliva, cuspe. Ele cuspiu na mão e passou a saliva, cuspe, no olho do cara e o cara ficou curado. O episódio do cego de Betsaida. E João 5, 2 a 9, as águas do tanque de Betesda curavam quando eram agitadas por um anjo. Né? Tinha um tanque e tinha enfermos que ficavam em redor do tanque. De tempos em tempos, um anjo descia do céu e agitava as águas. E aquele que descia naquelas águas, quando elas estavam agitadas, ficava curado. O inválido do tanque de Betesda só não se curou pelas águas agitadas porque ele não conseguia descer, porque ele era paralítico. E Jesus curou ele. Mas os outros se curavam. Ou seja, Deus usando o agitar das águas pelo anjo para curar. Em João 9, 1 a 7, o cego de nascença, Jesus cura o cego de nascença usando saliva, lodo. Tá? Lodo feito com saliva e barro. Ele cuspiu no chão, fez barro, passou no olho do cara e mandou o cara lavar. Ou seja, usou lodo e água. Vai te lava da fonte de Siloé. Então ele usou lodo e água para curar o cego de nascença. Em Atos 5, 14 a 15, diz que as pessoas colocavam os enfermos na rua, deitados em esteiras, em macas, para que quando São Pedro passasse, pelo menos a sombra dele cobrisse os enfermos. Quer dizer, as pessoas acreditavam que a sombra de São Pedro curava. Era um bando de idólatra? Não. Porque sabiam que não era a sombra em si mesmo que curava, mas é Deus que curava por meio da sombra de São Pedro. Lá em Atos 19, do 11 ao 12, os lenços que tocavam no corpo de São Paulo curavam e exorcizavam. Né? As pessoas pegavam os lenços que tocavam no corpo de São Paulo e levavam para os enfermos. Né? As pessoas enfermas. E possuídas por demônio. Quando um doente tocava nos lenços de São Paulo, ele ficava curado. Quando um endemoniado tocava no lenço de São Paulo, o demônio era expulso dele. Ele ficava liberto do demônio. Então, são vários episódios onde Deus usa a matéria para operar milagres, gente. Isso está na Bíblia. Deus usa a matéria. Porque ele é Deus, ele é o Senhor da matéria. Ele é o Senhor da natureza. Ele faz milagres do jeito que ele quiser, usando o meio que ele quiser. Para finalizar sobre essa questão de rezar diante de imagens, vou mostrar aqui uma passagem de uma pessoa rezando ajoelhado diante de uma imagem que foi atendida. Uma passagem bastante conhecida, né? Josué capítulo 7, versículos 4 ao 13. Né? Porque uma parte nesse slide e outra parte do texto está no outro slide, né? Então Josué rezou ajoelhado diante de uma imagem e foi atendido. Então o texto diz assim: 13.000 homens aproximadamente se puseram ao caminho, mas foram abatidos pela gente de Ai, caindo mortos 36 homens. Os inimigos perseguiram-nos desde a porta da cidade até Sabaim, quando fugiram pela encosta. Ainda quando fugiram pela encosta. O povo ficou consternado com isso. Perdeu toda a coragem. Josué rasgou suas vestes e prostou-se com a face por terra até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram de pó suas cabeças. Ah, Senhor Javé, clamou Josué, por que fizeste esse povo passar o Jordão? Para nos entregar nas mãos dos amorreus, que nos destruirão? Oxalá tivéssemos ficado do outro lado do rio. Que direi eu, Senhor? Vendo Israel voltar às costas dos seus inimigos, os cananeus, e todos os habitantes da terra vão sabê-lo. Os cananeus, todos os habitantes da terra vão sabê-lo, e nos cercarão, e farão desaparecer o nosso nome da face da terra, e que fareis vós ao vosso grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levanta-te, por que estás assim prostrado com o rosto, com a face por terra? Israel pecou, a ponto de violar a aliança que eu lhe tinha prescrito, a ponto de tomar as coisas votadas ao interdito, roubá-las, ocultá-las, escondê-las entre as bagagens. Eis porque os israelitas não puderam resistir aos seus inimigos, mas voltaram-lhes as costas, pois caíram sob o interdito. Se não tirardes o interdito do meio de vós, não estarei mais convosco de hora em diante. Vai santificar o povo, diz-lhe, purificai-vos para amanhã. Porque eis o que diz o Senhor, o Deus de Israel: o interdito está no meio de ti, Israel. Não podereis resistir aos teus inimigos, enquanto não tiveres tirado o interdito que está no meio de vós. E se continuar lendo o capítulo, vai ver que Deus indicou a Josué quem era o homem que roubou os espólios proibidos de Jericó, que foi a causa de toda essa desgraça. Né, da derrota na primeira batalha contra Ai. Dos 36 mortos, né? Mas veja, quando aquilo aconteceu, Josué e os líderes tribais, os anciãos de Israel, se ajoelharam diante da arca, né? E rezaram a Deus pedindo uma resposta. E ficaram ali rezando, se ajoelhados. E Deus ouviu a oração de Josué. Né? Lógico, algum proteção vai dizer, não, mas Josué não rezou para a arca, ele rezou para Deus.
E daí? O que ele falou, deixou de falar, não muda o fato de que ele se ajoelhou diante da arca. E não muda o fato de que ele rezou ajoelhado diante de uma imagem. Ele estava diante da arca, que é um símbolo que aponta para Deus. E diante de uma arca, que é um símbolo que aponta para Deus, ele rezou para Deus. Assim como o católico, diante de uma imagem que representa o santo, ele reza para o santo interceder diante de Deus. Diante de uma imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, o católico reza pedindo para Jesus fazer milagre, rezando a Nosso Senhor Jesus Cristo, não a imagem. Ou seja, a mesma coisa. A imagem, assim como a arca, as imagens católicas são somente instrumentos que apontam para Deus. Símbolo da presença de Deus aí. Não é? E meios pelos quais Deus pode operar milagres, como eu mostrei em várias passagens, né? Que Deus opera pela matéria, inclusive, várias vezes pela arca, operou pela serpente de bronze. Outra coisa que os protestantes podem dizer, não, mas Deus mandou Josué se levantar. Se levantar. Ah, sim, mas Josué se levantou, mas por que Deus mandou fazer isso? Porque estava errado? Porque o gesto era idolatria? Não. Leia o texto. Olha o que Deus diz. Levanta-te, porque estás assim prostrado com a face por terra. Israel pecou a ponto de violar a aliança que ele tinha prescrito. Quer dizer, Deus está dizendo, por que você está ajoelhado? Para que ficar ajoelhado, lamentando com um povo que pecou? Ou seja, você já ficou ajoelhado por tempo suficiente, agora é hora de você se levantar. Né? Ou seja, o que Deus estava dizendo é que ele continuar ajoelhado não ia resolver o problema. Ele já tinha se ajoelhado pelo tempo suficiente. Entendeu? Já não era mais necessário ele continuar ajoelhado. Não porque o gesto fosse uma idolatria, mas porque não era mais necessário. Agora era hora dele se levantar e santificar o povo. Tanto que Deus vai falar, vai santificar o povo e diz ele, purificar para amanhã, porque é isso que diz o Senhor Deus de Israel. Interdito está no meio de ti, Israel. Quer dizer, Deus mandou Josué se levantar porque já não era mais necessário ficar ajoelhado. Então ele tinha que se levantar para santificar o povo. Né? Para que o povo pudesse, para que o pecador, o homem que traiu Deus, que seria um cara chamado Acã, que roubou os espólios pelo de Jericó e causou toda essa desgraça, fosse apresentado a Israel, fosse eliminado do povo, que depois o cara foi apedrejado com sua família, né? E assim o interdito fosse extirpado do meio de Israel. Ou seja, Deus manda Josué se levantar, não porque o gesto dele foi errado, não porque estava errado de se ajoelhar, em rezar ajoelhado, mas porque já não era mais necessário, porque ele já conseguiu o que queria. Ele já rezou, foi atendido, agora era hora dele agir. Se levanta e vai santificar o povo. E lá em João 9:31, tem uma passagem interessante que diz assim: sabemos, porém, que Deus não ouve pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Isso aqui é o cego de nascença, depois que foi curado, quando ele discutindo lá com os sacerdotes de Deus, né, para defender Jesus, que o sacerdote está dizendo que Jesus é pecador e tal, ele diz, não, mas Deus não ouve pecadores, Deus ouve quem faz a sua vontade. Deus não ouve pecadores. Então, se Josué tivesse cometido um ato de idolatria, ele não teria feito a vontade de Deus e Deus não teria escutado Josué. Se Deus ouviu a oração de Josué, significa que o que Josué fez não era idolatria, ele não pecou e ele estava agindo de acordo com a vontade de Deus. Ele não foi contra a vontade de Deus. Então ele não cometeu idolatria. Nenhum ato de idolatria, não cometeu nenhum pecado ao rezar ajoelhado diante da Arca da Aliança. Ele rezou ajoelhado. Então rezar ajoelhado diante de uma imagem, de um santo, de uma imagem sacra, não é idolatria. Se você está rezando, não para a imagem, mas para quê? Mas para Deus, por meio daquela imagem. Aquela imagem é apenas um instrumento que te aponta para Deus. Se você reza diante da imagem de um santo, perdão, que a imagem deu uma travada aqui, né? Mas se você reza diante da imagem de um santo, pedindo para ele interceder diante de Deus, para que Deus faça um milagre, aí não é idolatria. É idolatria se você rezar diante da imagem, pedindo para que a imagem de si mesma faça um milagre. Aí é idolatria. E não é isso que o católico acredita, não é isso que o católico faz. O católico reza diante de uma imagem, pedindo para que Deus opere o milagre, ou seja, usando a imagem como um instrumento que aponta para Deus. Né? E crendo que Deus pode operar por meio daquela imagem. Então, isso é a doutrina católica. Eu espero que tenha ficado claro, né? E é isso que eu queria falar, né? Se você gostou e quiser mais conteúdo católico do meu canal no YouTube, na aba de canais recomendados do meu canal tem uma lista de vários canais que eu gosto, que eu indico, eu recomendo, que é as minhas indicações de outros canais católicos. Excelentes canais de apologética católica, né? De formação católica, de catequese, excelentes canais. Aqui as indicações, né? Então tem vários. Tem aqui na aba de canais recomendado, no meu canal. Vai lá, você vê se gostar, se inscreve, se não gostar, não se inscreve. Estão aqui todas as minhas indicações, né? De canais. Então se inscreva nos canais católicos, ajude a divulgar. Então é isso.
Se você gostou, deixe seu like, tanto aqui no meu canal como lá no. A imagem travou de novo, né? Mas deixe seu like se você gostou, tanto aqui no meu canal como lá no canal AC Católica. Se inscreva, né? Aqui no meu canal particular, se não é inscrito, na MSF Católica. Se inscreva também na C Católica, se não é inscrito, nos outros canais católicos, né? Eu mostrei a lista ali, vai lá na aba de canais recomendados do meu canal. Compartilhe, ative o sino das notificações, tanto aqui como na C Católica, se não tiver ativado. Me segue no Instagram, se ainda não me segue, @MSF Católica. Eu vou deixar o link na descrição. Né? Então é isso. Paz bem a todos. Fico por aqui. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei. Até a próxima e tchau.